Dr. Jones onde e quando ocorreu o terremoto? E eu, o que estava fazendo lá? Além de responder tais questões, mostrarei o que sobrou de uma cidade milenar feita de pedras e situada bem longe do Brasil. O início desse vídeo é peculiar e imaginativo, pois lancei mão de um personagem fictício aparentemente fugindo de um terremoto. Se a primeira parte nasceu do imaginário, a segunda é totalmente verídica, porque o terremoto existiu, assim como a milenar cidade atingida por ele. Vamos aos pormenores. Este é o Dr. Jones, o conhecido ator do filme Indiana Jones e a Última Cruzada. E aqui o Alberto Veloso, que também esteve por lá. Ao fundo de ambas as imagens aparece parte da mais famosa construção da cidade de Petra, chamada O Tesouro. Petra fica no sul da Jordânia e foi uma notável cidade do mundo antigo. O terremoto em questão ocasionou vítimas e danos generalizados. Mas como o tremor ocorreu no longínquo ano 363 d.C., tanto Dr. Jones como Alberto Veloso dele escaparam. Este mapa da antiguidade mostra por que Petra tornou-se tão importante. Estrategicamente posicionou-se na rota do comércio entre 3 continentes, o que lhe fez prosperar e tornar-se rica. Seu povo, os nabateus, tem origem milenar, porém pouco conhecida. Esses são marcos importantes sobre a história de Petra. Fundada 600 anos antes de Cristo, tornou-se polo importante do comércio. A construção do tesouro é do 1º século antes de Cristo. Os romanos dominaram e influenciaram Petra. No ano 363 d.C., ela foi atacada por terremoto destruidor. No século V, período bizantino, começou a declinar. Até os cruzados estiveram por lá. Petra acabou sendo esquecida e o Ocidente só teve notícia dela em 1812, quando esse explorador suíço, usando de artimanhas, entrou na cidade e depois anunciou o ocorrido. Onde exatamente se encontra Petra? Em área desértica e montanhosa. Nesta imagem de satélite, as linhas tracejadas marcam os cumes das elevações. E foi nesse vale entre montanhas que nasceu Petra. Aqui há um detalhe importante. A linha tracejada indica uma passagem chamada Sique, o único acesso à cidade de Petra. Outra visão mostrando o caminho sinuoso do Sique. Trata-se de uma passagem natural, estreita e irregular, de 1,2 km de extensão. O Sique originou-se pela ação erosiva das águas sobre sistemas de fraturas, ou seja, atuou em porções fracas das rochas, alargando lentamente as fissuras, um processo geológico que durou cerca de 2 milhões de anos. Sua altura varia em dezenas de metros. A largura vai de 3 a 16 metros. O arenito é a rocha presente em toda a extensão do Sique, com colorações variando do vermelho ao castanho e rosa. Parte de um aqueduto que trazia água de fora do Sique até a cidade de Petra. E ainda existem trechos do antigo calçamento do Sique. O que não falta são turistas de todo o mundo. E antes de atingir o final do Sique, lá no fundo, o visitante se depara com uma construção impressionante. Aqui atrás está um dos mais significativos monumentos da cidade de Petra, chamado Tesouro, construído há mais ou menos 2.000 a 2.500 anos. E no auge da cidade de Petra, ela recebeu uma população de 20, 30 mil pessoas. Um terremoto atingiu essa cidade no ano 363 d.C. e fez estragos significativos, deve ter matado bastante gente e feito destruição importante. Nós vamos dar um giro na cidade e ver algumas dessas construções
e o que restou, mas realmente é um tesouro. Mostro novamente a construção para deixar claro que ela foi escavada na rocha com técnica refinada, muito capricho e guardando elevada simetria. Possivelmente usaram gabaritos, esquadros, compassos e protegeram suas construções contra a ação da água e do vento. Aqui é um lugar que você tem uma visão panorâmica de um pedaço do que era Petra. Você vê várias construções, inclusive é possível ver o anfiteatro. Talvez acumulasse alguns milhares de pessoas, talvez 5 mil pessoas, e você olhando com atenção, você pode ver não só os assentos, como também escavado na rocha alguns buracos que seriam provavelmente os camarotes para as pessoas mais graduadas assistirem a algum espetáculo aqui, lutas romanas ou teatro, música, poemas talvez, quem sabe, isso tudo alguns séculos atrás. Vários desses buracos, certo? Dessas perfurações, são tumbas e também lugar para eles morarem. Várias estruturas escavadas dentro da montanha. É fantástica, a cavidade é enorme e as cores dos tetos e da parede, vermelha e azulada. Lá fora um calor sobre aqui dentro, fresco, muito bonito. Acabamos de ver como é fresco lá dentro, como e a temperatura cai bastante em relação à parte exterior. Então assim a gente compreende que era possível viver nessa região. Inclusive eles deveriam ter um sistema de fornecimento de água muito complexo e eficiente para sustentar talvez 20 a 25 mil pessoas quando Petra atingiu o seu grau máximo de desenvolvimento. As rochas são quebradas, a paisagem é seca, queimada pelo sol e o terreno é bem acidentado. Parece não existir água e tampouco condições para a subsistência humana. Em outras palavras, um cenário nada promissor para o estabelecimento de uma cidade. Mas há 2000 anos, Petra foi a capital de um poderoso império, uma cidade rica com construções perfuradas nas rochas, cerca de 25 mil habitantes e lugar especial de se viver. Isso só foi possível pela capacidade de localizar, transportar e armazenar água para diferentes propósitos. Os nabateus tornaram-se incríveis engenheiros hidráulicos, controlando erosão nas encostas, dominando gradientes, fluxos d'água e empregando espécie de cimento impermeabilizante. No centro da cidade havia uma grande fonte de água corrente. Encanamentos e cisternas abasteciam os habitantes durante todo o ano. Seus canais subterrâneos alcançavam algumas dezenas de quilômetros de extensão. Um aqueduto ao longo de todo o Sikh levava água para Petra. Este era de água potável. Criaram sistemas complexos para transportar e armazenar água em grande quantidade. Montaram canais e cisternas em locais topograficamente estratégicos. Captavam e armazenavam água da chuva nos períodos de inverno, o que era vital. Com tal domínio sobre a água, os nabateus podiam irrigar seus cultivos e pomares. Junto da cidade, no campo, construíram nas encostas extensos terraços apoiados em muros de pedras. Com isso, produziam romãs, figos, tâmaras e até uvas. Imagine, tornaram-se grandes produtores e exportadores de vinho. Porém, há mais coisas para conhecer no centro da cidade de Petra, onde existia uma avenida principal com comércio em ambos os lados e generosa fonte de água. Detalhe, nesse caso as construções eram erguidas normalmente do solo, processo distinto do escavar de rochas,
o padrão Petra. O grande templo, edifício de 2 andares do primeiro século a.C., talvez a maior estrutura arquitetônica do centro de Petra, também foi afetado pelo terremoto do ano 363. Esta série de colunas, simetricamente dispostas, ladeava a avenida central que abrigava o mercado e o comércio em geral. Originalmente construída pelos nabateus, foi remodelada durante a ocupação romana. Agora algo diferente, mas também grandioso, uma série de mausoléus chamados túmulos reais, onde monarcas foram enterrados. Dentre eles, o enorme túmulo urno, com uma subestrutura de 2 andares de abóbadas em arco. Construído para ser o mausoléu de um rei importante, nos solstícios de verão e de inverno, a luz do sol ilumina a câmara da tumba. Bem depois, a parte interna dessa construção foi convertida em igreja. Acabei conversando bastante sobre a cidade de Petra e por isso deixei para o próximo vídeo o tema sobre o terremoto do ano 363. Garanto que será interessante. Muito obrigado pela atenção, um abraço e até o próximo vídeo.